A paz do Senhor Jesus a todos, amém. E um shalom a todos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, amém. Quero compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor nesta manhã para a nossa meditação, amém. Quero começar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, amém. Então, uma das coisas mais maravilhosas da palavra do Senhor é a segurança que o Senhor nos dá com relação ao seu chamado para nós. Independente da situação que nós estejamos passando. Se cremos em tudo aquilo que Jesus fez no Calvário, se toda a obra de Deus em Cristo Jesus realizada no Calvário, nós cremos nela, então nós temos a plenitude da bênção do Senhor, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, amém? Quero falar com você um pouquinho a respeito nessa manhã, a respeito de apostasia. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala a respeito disso, no versículo 3, ele diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Então esse é um versículo bem conhecido do povo do Senhor nesses dias, amém? Tem sido falado muito a respeito e eu creio que é uma verdade não relativa, mas uma verdade absoluta o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de apostasia generalizada. Então nós sabemos que apostasia é um abandono da fé, segundo o apóstolo Paulo. Segundo os estudiosos, é um abandono generalizado da fé que a pessoa que um dia professou. E nós vemos isso. Por vários motivos as pessoas têm se entristecido e abandonado a fé. Lógico que a palavra de Deus nos dá as características, os motivos. Mas o que eu quero falar a respeito da apostasia é que ela é muito perigosa para o povo de Deus, para o povo do Senhor, com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Porque é o abandono da fé generalizado. Quando você nega todos os princípios que um dia você acreditou. E o mais radical, como disse um filósofo estudioso grego, é você se rebelar contra Deus, contra os princípios divinos, dar as costas para o Senhor e se voltar contra Ele. Um dia você falou da graça, da grandeza, do amor dEle. E quando houve apostasia, a pessoa se voltou contra. Se rebelou e começou a falar contra o Senhor, contra seus princípios, contra a sua palavra, contra o povo de Deus. Então ele se tornou praticamente um adversário, um inimigo de Deus e dos seus princípios. Então, nós vemos que na cultura ocidental, que de uma forma ou de outra, a fé judaico-cristã sempre teve um acesso, mas digamos assim, em vários períodos, sempre teve um certo acesso, uma certa liberdade. Então nós sabemos que o Império Romano sempre deu liberdade religiosa aos povos conquistados. Então ele sempre mesclou as religiões. Mas o povo de Deus sempre existiu ali no meio. Né? Sempre existiu ali no meio. Então, e esse é um período que nós estamos vivendo, de uma apostasia generalizada agora, na verdade, contra Deus. Em todos os lugares que nós vemos, na maioria, praticamente a totalidade das nações, né, principalmente no Ocidente, já é praticamente um sistema anti o Criador, digamos assim, anti-Deus, na verdade, negando todos os princípios que, de uma forma ou de outra, fortaleceu a base do Império Ocidental, baseado nos 10 mandamentos, principalmente da Torá. Então, há esse abandono generalizado, porque nós vemos por parte da própria sociedade, né, esse abandono. Então, é um dos principais sinais que nós vemos, é o abandono da fé.
Então, o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, ele fala a respeito dos finais dos tempos. Então, ele fala principalmente do comportamento da sociedade desse período. E para nós entendermos, ele é um dos principais fatores que nós vemos, é a mudança na sociedade, do comportamento da sociedade cultural, a respeito de princípios e valores. É lógico que todos nós, a palavra do Senhor diz que não um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós, pela fé, pela graça do Senhor, somos salvos. Então, quando ouvimos e a graça do Senhor nos atrai, nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Então, o arrependimento é uma dádiva divina para mudar o coração do homem. Mas aqui nós falamos do abandono dessa fé. Todo pecador tem a oportunidade de arrependimento. Tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e se arrepender. Mas aqui nós vemos o abandono dessa fé, que um dia professou. Não estamos falando do pecador impenitente. Nós vemos quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, quando ele falou com Pilatos, ele falou: "Eu vim aqui para dar testemunho da verdade." E o Pilatos respondeu: "O que é verdade?" Claramente que ele não sabia. Mas o Senhor Jesus conclui dizendo que aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Porque existia alguém que conhecia a verdade, mas a negligenciou, a rejeitou. Então é o abandono da fé, a apostasia. Daquilo que um dia você creu, que você confessou, que você professou, que você praticou. Né? Princípios morais, éticos, doutrinas. Tudo a pessoa acaba negando de uma forma ou de outra. Apostatando da fé. Negando aqueles princípios. Ou que Deus não se importa com aquilo mais. Então é isso que nós temos que analisar na sociedade que nós estamos vivendo. No tempo que nós estamos vivendo. Todos os sinais que nós vemos. Né? Geralmente, hoje as pessoas... É óbvio que o Senhor Jesus falou a respeito dos sinais nos céus, na terra, no mar. Tudo isso são importantes. São sinais claros do final dos tempos. Mas o maior sinal que nós devemos observar é na sociedade, na mudança da sociedade. Seja na política, seja nas instituições, nos governos, a constituição governamental sendo mudada, a legislação, seja no legislativo, judiciário, executivo. Então nós vemos tudo isso, são sinais claríssimos que nós vemos a respeito de apostasia, de princípios, de leis sendo mudadas o tempo todo, sendo as leis com princípios morais e éticos sendo mudados, né, por outros completamente contrários àquilo que é a palavra do Senhor, pervertendo o juízo, literalmente falando. Então essas leis são as que regem uma nação, para não levá-la ao caos e à anarquia. Então nós vemos isso sendo mudado de forma drástica. E já se instalou em todas as nações. E o pior ser mudada no meio do povo do Senhor. Então nós vemos essa mudança. Então aqui, um tempo atrás eu falei com os meus irmãos, nós subimos até a parte de cima do sobrado para olhar um evento que ia acontecer nos céus. Não lembro se era a respeito da lua, ou se era da estrelas, uma coisa assim. Uma coisa que eu disse a eles, nós subimos lá em cima, levamos telescópio, binóculo, celular, mas uma coisa que eu falei isso para eles a respeito disso, os sinais que o Senhor nos dá nos céus, na terra e no mar, são importantes, mas o maior deles é na sociedade. É aqui embaixo que nós temos ver o comportamento social e o nosso com relação a Deus. Se nós não estamos sendo levados por esse mar, por esse tsunami, por essa corrente, pelas águas turvas que nós estamos vivendo na sociedade. Como o povo do Senhor. Nós vemos no passado que nos grandes impérios, o grande problema do levante dos impérios era que o povo do Senhor tinha uma lei distinta e práticas distintas. Então todos nós estamos mudando, conforme a graça do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Mas a grande ira de algumas pessoas dos impérios antigos era com relação ao povo do Senhor e as suas práticas. Sua lei não era parecida, não era a mesma dos impérios. Então sempre houve a perseguição a respeito disso, de tempos em tempos. Então nós vemos a mudança na sociedade.
E nós temos que ver no nosso meio, principalmente, o que está sendo ocorrido, o que está acontecendo, para nós não sermos levados por o que está acontecendo, pela propaganda da mídia, nos filmes, novela, tudo que passa na televisão, nos jornais, a grande maioria das coisas, na internet, tudo contrário à palavra do Senhor, deturpando os princípios, né? Porque o povo de Deus não é um povo de fama, um povo de sucesso, um povo que vive ostentando suas riquezas, seu comportamento, seu modo de vestir, expondo sua nudez, a sua vida íntima. Não vive desse jeito, né? O povo do Senhor não vive desse jeito, porque vive de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Pode acontecer um caso ou outro, mas é a minoria. Nós vemos isso, porque nós somos transformados conforme a glória do Senhor. Por isso não andamos dessa forma. Mas eles são pessoas, digamos assim, do mundo, do príncipe desse mundo, ainda. E nós saímos desse mundo, o Senhor nos tirou dele. Então, por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós temos concordado, com as leis que estão sendo implantadas nas escolas, nas creches, desde as creches, faculdades e etc. Então é muito perigoso para nós. É lógico que a lei existe para reprimir as coisas, como disse Martin Luther King, pastor batista americano, né? Que a lei ela pode não mudar as pessoas, mas ela pode restringir, fazer com que você reprima aquilo que é errado. Mas nós, como povo do Senhor, o Ruach HaKodesh habita em nós. Então, nós temos essa força do Senhor para controlar os nossos instintos, como diz a palavra do Senhor. Que sem essa força nós não podemos. A própria palavra do Senhor nos ensina isso. Que é pelo Ruach HaKodesh do Senhor que nós vivemos uma vida, procuramos viver uma vida de acordo com o Senhor, santificados pelo Espírito do Senhor. Nós vemos essa mudança na sociedade. Então nós temos que ver o maior sinal que nós vemos é na sociedade, no nosso meio, em nós, que nós vemos. Então, para nós cuidarmos disso, do que estamos vendo, com o que estamos concordando, né, com todo tipo de propaganda hoje, principalmente a propaganda do desconstrucionismo da escola de Frankfurt, na Alemanha, que é desconstruir qualquer princípio divino, moral, ético, religioso, espiritual. Né? Isso já está implantado em toda a área praticamente global, principalmente nos países aqui do Ocidente. Então nós temos que nos cuidar muito a respeito disso. As propagandas que é feita nos filmes, nas novelas, a respeito de tudo aquilo que é contra o Senhor. É bruxaria, feitiçaria, homossexualismo, lesbianismo, adultério, prostituição infantil, todo tipo de barbárie, como Sodoma e Gomorra, como o Senhor Jesus nos ensinou. E nós vemos uma grande parte que eram pessoas que vieram de famílias cristãs, de famílias judaicas cristãs, com princípios morais bem fundamentados. E abandonaram a sua fé e se tornaram opositores do reino do Eterno. Então que a Kadosh Baruch Hu, ele tenha misericórdia de nós nesses dias, para nós podermos entendermos e ele nos dá discernimento. É por isso que nós anunciamos o Evangelho, as boas novas, quando temos a oportunidade de falar do amor do Senhor, do amor de Deus, que é aquele que transforma o homem, o pecador, numa nova criatura. Então nós vemos todos os sinais nas famílias. Até essa semana aconteceu um caso aqui próximo, de um rapaz que matou o pai e a mãe. Então veja que tragédia, se não é conforme diz as Escrituras Sagradas, que o Senhor Jesus disse no final dos dias, a respeito da frieza, que o amor de muitos se esfriaria. Então a apostasia leva a isso. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes podemos nos frustrar com muitas coisas a respeito do mundo espiritual, da religião principalmente, cristã, por tantas coisas que nós ouvimos, que não concordamos, mas porém, nós temos que nos apegar ao Senhor e não voltar atrás, não se tornar inimigo do Senhor. Se um dia nós experimentamos a graça do Senhor, vamos permanecer nela, porque ela é maravilhosa. Porque o Senhor nos disse que Ele nos prometeu o reino. Ele disse, não temais o pequeno rebanho, porque aprove ao Senhor lhes dá o reino. Então nós temos uma promessa bendita do Senhor. E essa é a âncora da nossa alma, que nos garante vitória, garante a nossa entrada no mundo vindouro. Então a apostasia ela está implantada, generalizada. O governo do anti-Mashiach sempre existiu e agora está mais claro do que nunca. Né? As leis já foram, as leis divinas, algumas que tinha, né? Algum princípio divino já foram suplantadas.
né? A própria sociedade já concordou com isso. Então nós, como povo do Senhor, vamos nos cuidar. Amém? Com o que nós vemos e com o que nós concordamos e com quem nós estamos imitando. A quem nós estamos imitando. Se é a Cristo ou se é o sistema que está sendo imposto, a propaganda que está sendo imposta sobre nós. Literalmente. Então a apostasia ela já está implantada, já está generalizada. E nós temos que nos cuidar, amém? Porque nos impérios passados o governo era limitado. Agora não, agora ele já tem um alcance global. Então nós já sabemos que a apostasia já está implantada e que a vinda do Senhor se aproxima, sim. O fim dessa era, seja o fim dessa era para a entrada de uma nova era, literalmente, ou a vinda do Senhor, literalmente. Porque a apostasia, um dos maiores sinais, está aí. Tantos outros, mas o maior deles que nós vemos é na sociedade. Então, para nós nos cuidarmos a respeito da nossa fé, amém? Então, deixa essa palavra no teu coração, que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.